Brasília é uma cidade espetacular que completa 57 anos e são 60 anos desde o início da epopeia de transferir a capital federal do Rio de Janeiro até o Planalto Central. Nessa semana, a nossa homenagem do Minha Brasília para Brasília é conversar com brasilienses que moram na cidade, que vivem a cidade e que amam essa cidade, cada um do seu jeito. E o programa dessa semana é isso, uma declaração de amor em várias vozes, uma homenagem mais do que justa para a nossa Brasília. Há quanto tempo você não anda numa Brasília, cara? Rapaz, Daniel, acho que exatamente 20 anos. Desde a infância que eu não ando numa Brasília. Minha mãe tinha Fusca, meu pai tinha um Passat, mas eu tinha um tio que tinha uma Brasília. Tive uma Brasília, comprei uma Brasília de um amigo meu, Clóvis de Matos, lá de Cuiabá, uma grande figura. E depois vendi para um outro amigo também. Sábado, que eu fui fazer uma revisão, lavei ela toda. Na minha Brasília é essa aqui? Na minha Brasília, na Brasília da Candanguice, branquinha e tal. Você tem uma Brasília? Tenho uma Brasília, Não é tão mágica assim, tão bem frequentada como essa aqui, mas tem uma Brasília. E me conta a tua história com a cidade. Então, eu nasci aqui em Brasília, no dia de São João, dia 24 de junho de 1960. Eu sou filho de candangos, meu pai era de Guarulhos, meu pai já faleceu, né? De Guarulhos, São Paulo. Veio para trabalhar na construção. Veio naquele chamado do JK? Isso, naquele chamado JK veio. E ao mesmo tempo meu avô estava vindo da Bahia, Mundo Novo, lá no sertão da Bahia, no Cariri baiano ali. Estava vindo com a esposa e 26 filhos. Meu pai veio construir a cidade, né? Em 1958. Ele chegou aqui e ele morou ali na Vila Planalto com minha mãe, casaram aqui. Casaram na Igrejinha de Madeira? Na Igrejinha de Madeira, em 1961. Meu pai é filho do Bernardo Saião, que foi um pioneiro. Não foi só um pioneiro, né? É um engenheiro responsável por toda a infraestrutura de Brasília, né? Então, eu conheço meu avô só por narrativas e fotografias, né? Brasília, a gente tem muita história para contar. E eu não via isso nos produtos, não via isso em coisas bacanas que existiam para vender aqui em Brasília. E eu via isso em outras cidades do Brasil, outras cidades fora do Brasil. E pensava, gente, por que a gente não coloca isso em produtos, não vende essa história de Brasília? E aí tava nessa onda assim de food truck, desses festivais, e todo mundo tinha um carrinho bacana para o seu negócio. Eu falei, poxa, qual carro legal para ser a loja da Candanguice? Pensei numa Kombi e já era fã do programa aqui também. E aí eu era fã e aí falei, por que não uma Brasília também? Mas para ser uma loja. A história é uma história muito bonita do meu avô. Meu avô, na verdade, ele teve 5 filhos biológicos, entre os quais a minha mãe, e ele adotou 21 crianças e adolescentes que passaram a conviver com ele. Que era quem? Era sobrinho, era afilhado, era filho de amigos que eram abandonados, e ele foi... Lá na Bahia? Na Bahia. Mas teu avô tinha grana, não? Qual é? Não, meu avô era um agricultor, ele era um pequeno proprietário, pequeno médio proprietário, dos padrões do sertão da Bahia. Até que ele vendeu a terra e veio com burro, com cavalo, com vaca, vieram a pé. A Vila Planalto, onde a gente morava, é uma vila de operários que ajudaram a construir Brasília. E como ela, nos anos 80, corria o risco de ser demolida e os moradores iriam ser retirados, aí começou ali na vila um movimento pela fixação. A minha mãe participava, eu era uma criança de 10 anos, e eu decidi escrever uma carta para o presidente da República pedindo a fixação dos moradores da Vila Planalto, porque eu prestava atenção nessas reuniões e via que era difícil a gente permanecer onde estava. Bernardo Saião foi governador do Goiás. Foi vice-governador do Goiás. Vice-governador? Isso. E foi depois convidado pelo JK para assumir, foi um diretor da Nova Cap, né? Da Nova Cap. Que o Israel Pinheiro era presidente.
E ele veio para montar a infraestrutura toda de Brasília, né? Encanamento e tudo que precisava. Meu avô era mais um engenheiro, né? Então ele abria muitas estradas. Então, assim, ele abriu os eixos todos de Brasília. Aquela fotinha que tem só Isso. a marca é obra dele. Obra dele. Aquela cruz que fica na Praça do Cruzeiro foi ele que colocou. E aquela cruz está lá até hoje. É a original. É a original. No seu negócio, né, que é o Candanguice, ele se paga não? Você tem lucro? Como é que é o esquema? Hoje ele se paga, mas eu não tenho lucro ainda. Já tem ele há quanto tempo? Eu tenho ele há 3 anos, mas é uma atividade paralela, né? Eu tenho minha atividade... Não, mas a questão é, há 3 anos você está tirando do seu bolso. Há 3 anos eu estou mantendo o negócio do meu bolso sem ver lucro, sem ter uma perspectiva de falar assim, poxa, isso aqui, cara, eu vou ficar rico, isso aqui tá bombando, sabe? O que eu falo isso porque isso é raro, né? Alguém apostar em alguma coisa assim. Ainda mais que é um negócio que tem como, claro que o objetivo é dar lucro, mas tem como um dos objetivos melhorar a visão que as pessoas têm da cidade, né? Ver que Brasília tem coisa boa pra caralho. Exatamente. Eu tento pesquisar e contar um pouquinho da história de Brasília em cada produto. Da sua família, você é o primeiro que nasceu em Brasília inaugurada. Inaugurada, mas eu tenho um primo que chama Brasílio, que nasceu no dia Dia 21 de abril. Dia 21 de abril, nasceu. E eu não consegui contato com esse meu primo, né? Que era o filho de um dos tios desses tios. Eu já entrevistei aqui um cara chamado Brasiliano. Brasiliano, vi essa entrevista, que nasceu achei sensacional. No dia. Afiliado de JK, inclusive. Olha que bacana. Então, eu assisti essa entrevista, fiquei muito emocionado, né? Porque é uma história bonita. E esse meu primo que eu não consegui encontrar. Na verdade, eu não consegui encontrá-lo até hoje. Você não conhece esse Não conheço esse primo. O Sarney, na época, né? Na minha época de infância, foi o primeiro presidente depois não militar. Né? Não militar, depois da ditadura militar. E aí o que ocorre? Ele descia a rampa toda sexta-feira e subia toda segunda-feira para parecer aquele político mais popular e tal. E eu aproveitei que ele descia a rampa na sexta e pedi para minha mãe me levar lá na praça para entregar essa cartinha. E aí eu consegui chamar a atenção nacional para o problema da Vila Planalto. E hoje os pioneiros, né, da vila estão aí na vila, foram fixados, a vila foi tombada como patrimônio histórico de Brasília, graças a essa carta que eu entreguei e que o presidente respondeu e me enviou como representante dos pioneiros da Vila Planalto junto ao governo para tratar da fixação da vila. Então, você é uma criança ainda? Eu era uma criança ainda. O seu avô, ele também ficou marcado pela morte trágica dele. Foi. Eu acredito que deve ter sido uma morte bem trágica, porque Brasília estava naquele auge assim da construção para a inauguração, né? E quando meu avô morreu, ele morreu na construção da estrada Belém-Brasília, no município chamado Açailândia. Foi uma árvore que caiu na barraca onde ele estava, né? Foi um acampamento, né? Num acampamento da construção da estrada, uma árvore caiu e aí, infelizmente, caiu em cima da barraca dele. Você sabe o nome dele completo, não? Como tem a maioria deles tem o sobrenome do meu avô, Brasilino Alves, né? Brasilino Alves. Todos eles têm o sobrenome do meu avô. Brasilino Alves. Acha a gente aqui. Vamos achar Brasiliano, meu primo. Cadê meu primo? Quero conhecê-lo. Se alguém tiver o contato do Brasilino Alves, fala com a gente que se a gente conseguir fazer o encontro, a gente filma o teu encontro com ele, pode ser? Maravilha. Todos os pioneiros que eu já conversei até hoje são completamente apaixonados por Juscelino. Assim. Quando falam Juscelino, alguns choram. Alguns choram por falar no Juscelino. Seu pai é vivo ainda, né? Não, meu pai é falecido, mas ele tinha essa relação? Esse ufanismo todo, porque ele dizia ser um presidente bem popular, que ia na obra, que as pessoas viam ele nas serestas, dançando. Então, acho que é por causa dessa proximidade que os pioneiros, né, têm essa paixão por Juscelino Kubitschek. Eu entrevistei um dos pioneiros certa vez, ele comentou, esse pioneiro que eu entrevistei, ele ajudou a construir a igrejinha.
E ele conta que a igrejinha foi terminada às pressas para receber, para fazer o velório do seu avô lá. Primeiramente, o velório dele foi na cidade onde é hoje, no Bandeirante. Tá? Aí no dia seguinte ele foi velado na igrejinha também por esse problema, porque a igrejinha precisava ter sido terminada, entendeu? Então eles, sim, às pressas, em um dia, eles deram os toques finais na igrejinha para receber o corpo do meu avô. E também o túmulo do seu avô é o 001 do Campo da Esperança. 001. Meu avô, além de abrir as estradas aqui para a construção de Brasília, ele que abriu também ali aquelas estradas ali do Campo da Esperança. E assim, por ironia do destino, ele foi o primeiro... Ele inaugurou em dois sentidos. Isso. Essa história do seu avô que você falou que ele não gostava de ver ninguém abandonado, que ele abraçava todo mundo, tem tudo a ver com a cidade também, né? Perfeitamente, tem tudo a ver com a cidade. E eu vou te dizer mais uma coisa interessante, né? Porque os candangos, aqueles que vieram para cá, eles e tem essa história da cidade de ser uma cidade acolhedora, né? Não abandona ninguém. Eu acho que está muito nesse espírito deles, que eles eram todos operários. Eles sofriam, né? Jornadas extenuantes de trabalho, moravam em condições precárias e um se ajudava ao outro, né? Eles se ajudavam ao outro. Não tem como você não amar essa cidade se você está ouvindo todos os dias a história de quem levantou aqueles anjos da catedral, de quem ajudou a construir a torre de TV, de quem, né? Não tem como você não ter uma paixão pela história de Brasília. Meu avô teria, sim, orgulho da cidade de Brasília e, diferentemente, meu avô, ele era um político, né? Só que o político naquela época era um político completamente diferente do político de hoje. O político daquela época, ele estava mais preocupado com a população, né? Com o que fazer para... Ele representava a população, ele não tinha um interesse próprio. Daniel, eu fiquei 27 anos fora de Brasília. Fiquei 27 anos fora. E quando eu voltei, aquela coisa assim de voltar para casa. Eu voltei para minha casa, né? E falei assim, eu não saio mais aqui. Eu voltei para morrer. Sabe, uma coisa que parece meio dramática, né? Mas assim, eu voltei porque aqui é o meu lugar e é aqui que eu nasci e é aqui que eu vou terminar minha vida, né? Sofro de ver assim coisas tristes, coisas chatas que a gente está passando, pessoas que não reconhecem toda a nossa história, todo o valor que Brasília tem para mim, e isso me faz mal, sabe? Ver pessoas que veem Brasília diferente de mim. Meu avô é o meu norte, é de onde eu tiro toda a referência de honestidade que eu tenho hoje, sabe? Você trouxe um presente pra mim, eu quero ver. Vamos lá. Essa aqui é lançamento. Dá pra ver aqui? Não, abre aí. Então, vamos lá. Isso aqui é pro aniversário de Brasília que eu fiz. E aí quem curte Beatles e quem curte Brasília aí vai curtir os construtores. The Builders. The Builders. Quem é que tá aí? Aqui tá JK, Oscar, Lúcio e o Bolemax. Obrigado demais. Obrigado por ter furado a segurança do presidente. Foi por necessidade, porque senão hoje eu não estaria, né, morando na Vila Planalto, que é um lugar maravilhoso no centro, coração da cidade. Tá no meu sangue uma honestidade. E no sobrenome. Graças a Deus. Marcelo, obrigado, cara. Valeu, cara. Foi uma honra, viu? É sua. Tá, então dá que é minha. Obrigado, velho. Valeu. Obrigado demais, cara. Cara, eu que agradeço. Sensacional. Fiquei muito emocionado com a sua Brasília.